Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em primeiro lugar, quero agradecer o Padre Anderson Guerra, do Santuário Mãe dos Aflitos, porque neste tempo especial e de provação e tribulação, permitiu aqui a estrutura do estúdio do Santuário Mãe dos Aflitos. Depois também o Wellington, a quem eu agradeço de coração, que está trabalhando na edição desse vídeo. Peço uma Ave Maria para cada um deles, para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso. Meus queridos alunos, então, nesta aula de lógica, nós vamos seguir a sequência que já havíamos começado. Vocês estão lembrados que na introdução geral ao curso, eu disse que esta parte da lógica formal seria basicamente dividida em 3 partes. 3 partes relacionadas aos 3 atos do Espírito que nós vimos logo na primeira aula: a apreensão, o juízo e o raciocínio. Para cada um desses atos do Espírito, nós vimos que eles têm expressões verbais. Para a apreensão, o termo. Para o juízo, a proposição. Para o raciocínio, o argumento. A lógica que nós vamos seguir neste capítulo é a mesma dos anteriores. Aprendemos o que era a apreensão e o termo, expressão verbal da apreensão, e aprendemos o que era, como classificar e como relacioná-los. Na segunda parte do curso, fizemos o mesmo com a proposição. O que era, para que serve, como classificá-la e como relacioná-la. E nós vimos que, para poder compreender bem o que era a proposição, nós precisamos utilizar todos os conceitos que tínhamos aprendido para as ideias e os termos. O mesmo vai valer agora para essa terceira parte. O terceiro ato do Espírito é o raciocínio. A expressão verbal, o argumento ou o raciocínio. Da mesma forma, utilizaremos tudo o que aprendemos sobre termo e sobre proposição, porque o termo compõe a proposição e a proposição é o que constitui propriamente o raciocínio, que nós vamos chamar também de silogismo. Aprendendo o que é os silogismos, vamos aprender a classificá-los. E depois, ao final dessa terceira parte do curso, vamos conseguir elaborar silogismos e as suas formas válidas. Então, na parte de hoje, é uma introdução a esta primeira parte. Podemos acompanhar agora pelo índice do curso. Nós vamos, acompanhando agora pelo slide, aprender essa parte do curso. Número 1, capítulo 1, a lógica do raciocínio. Vamos aprender as características gerais de um raciocínio, a sua utilidade, sua estrutura e regras para o discurso. Depois, o fundamento da inferência. Por enquanto, não nos assustemos com os nomes, nós vamos aprendendo no desenrolar dos capítulos. Depois, análise geral do raciocínio e a sua respectiva expressão verbal, que é o silogismo. Silogismo simples, regras de silogismo simples, silogismo de relação, silogismo compostos e o raciocínio na lógica simbólica. Depois, numa última parte do curso, vamos ver alguns princípios gerais de indução, sofismas e falácias. Vamos ver como exemplos de raciocínio as 5 vias da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. E, numa outra parte do curso,
como prometido, as regras de discurso verbal, falácias, regras de debate, etc. Então, nessa terceira parte, vamos à lógica do raciocínio. Podemos voltar acompanhando os slides. Fundamento geral da lógica do raciocínio. O raciocínio e o argumento. Vamos às definições, conforme vocês podem me acompanhar. O raciocínio, em geral, é a operação pela qual o espírito, de duas ou mais relações conhecidas, conclui uma outra relação que desta decorre logicamente. Como, por outro lado, as relações são expressas pelos juízos, ou as proposições, o raciocínio pode também definir-se como a operação que consiste em tirar de dois ou mais juízos um outro juízo contido logicamente nos primeiros. O raciocínio é, então, uma passagem do conhecido para o desconhecido. Então, não nos assustemos com os termos técnicos, nós lembramos que aconteceu mesmo quando estudamos os termos e as proposições, vamos nos familiarizando pouco a pouco, conforme damos muitos exemplos e também depois da parte teórica fazemos exercícios. O que acabamos de dizer é o seguinte: nós vimos que a composição de uma proposição é feita de termos e o raciocínio vai ser composto de proposições. O que é um silogismo propriamente dito? No mínimo, duas proposições, chegamos a uma conclusão, conforme acompanharemos agora a seguir. O argumento, como nós já vimos, é a expressão verbal do raciocínio. Muito em breve nós já chamaremos o argumento sempre de silogismo, de forma técnica. Ainda que na nossa linguagem corrente a gente fale muito mais em argumento. Então, o encadeamento lógico das proposições que compõem o argumento se chama forma ou consequência do argumento. As próprias proposições formam a matéria do argumento. Então, seguindo o esquema da lógica aristotélica, nós sabemos que tudo é composto por matéria e forma. Então, a forma do raciocínio são as proposições que compõem. E a matéria é propriamente as proposições. Desculpa, né? A forma da... Pode cortar? Vou ler de novo essa parte, tá? O argumento, então, é a expressão verbal do raciocínio. O encadeamento lógico das proposições que compõem um argumento se chama forma ou consequência do argumento. E as próprias proposições formam a matéria do argumento. Então, seguindo o esquema clássico de Aristóteles, tudo é composto por matéria e forma, e também assim o nosso raciocínio. Então, o que seria a forma? O modo com o qual as proposições se relacionam entre si para formar o argumento. E a matéria do silogismo são aquelas proposições que nós já estudamos propriamente ditas. Voltando para o nosso slide, a proposição a que chega o raciocínio se chama conclusão. Se a gente analisar isoladamente, a conclusão é também uma proposição. Nós vamos chamar de conclusão ou consequente. E as proposições de onde é tirada a conclusão se chama coletivamente o antecedente, como vocês podem acompanhar aí neste exemplo de silogismo. O silogismo clássico, né? O homem é mortal. Ora, Pedro é homem, logo Pedro é mortal. O que nós podemos observar nesse silogismo? Existem duas premissas. Premissa 1 e premissa 2, que depois nós vamos aprender a classificar cada uma delas. A premissa 1 é uma proposição. Se nós fôssemos, por exemplo, classificar essa proposição, nós diríamos que ela é uma proposição do tipo A. Vocês estão lembrados? A proposição A é uma universal afirmativa. Se fôssemos olhar a proposição 2, também é uma proposição do tipo A. Ora, Pedro é homem. Pedro é um singular, que na proposição vira universal.
seria também uma proposição A. E da mesma forma, a conclusão seria um silogismo A. Depois nós vamos aprender a classificar, se chama silogismo Bárbara. Mas não se preocupem agora com isso, que isso é conteúdo lá para frente. Por agora, o que eu quero que vocês entendam? Voltemos ao silogismo aí. O homem é mortal, ora, Pedro é homem, são as proposições base para formarmos uma conclusão. Nós chamaremos de premissa, cada uma delas. Nada mais são do que proposição e já estamos familiarizados com elas. Vamos ao próximo slide. Consequência ou consequente. No próximo slide nós podemos ver um outro exemplo de silogismo. Todo homem é imortal. Ora, Pedro é homem, logo Pedro é imortal. Aqui tem um pequeno erro de digitação. Depois, outro exemplo. O homem é livre. Ora, Pedro é homem, logo Pedro é falível, né? Então nós podemos observar o seguinte: a conclusão está diretamente ligada a quê? A relação das proposições anteriores. Então, esse segundo silogismo aí tem um pequeno erro, né? Seria o correto. O homem é livre, ora, Pedro é homem, logo, Pedro é livre, tá? Então, corrijam aí, não é falível, seria livre. Muito bem. Então, qual é a conclusão de ambos os raciocínios, ambos os silogismos? Pedro é livre, Pedro é imortal. Essa conclusão depende necessariamente do modo com que se relacionou as duas primeiras premissas. Por enquanto, são apenas exemplos, vamos aprender a analisá-los parte a parte. E o que seria a inferência? A inferência é algo muito importante para compreendermos. O termo inferência, né, podemos voltar para o slide, é muitas vezes tomado como o sinônimo do raciocínio propriamente dito. Na realidade, tem um sentido muito geral e se aplica não somente a toda espécie de raciocínio, seja ele uma indução ou uma dedução, como também, embora menos propriamente, as diferentes operações de conversão. Podemos seguir o próximo slide. O que acabei de dizer é o seguinte, né? Geralmente, o verbo que liga o termo sujeito ao termo predicado, ou, como nós aprendemos, atributo do sujeito, diz propriamente qual é a relação que se dará nesta conclusão. E isso nós chamamos de inferência, né? Depois aprenderemos as técnicas da inferência. Voltemos agora para o nosso slide. Então, como se divide o silogismo, o raciocínio? Como o raciocínio consiste em se servir do que se conhece para encontrar o que se ignora, dois casos simples podem produzir-se, conforme seja o que se conhece inicialmente uma verdade universal, isso seria o raciocínio dedutivo, ou um ou vários casos singulares, seria o raciocínio indutivo. O que nós queremos dizer é o seguinte: o processo de raciocínio é muito fácil de compreender, né? Nós estamos fazendo isso agora enquanto assistimos essa videoaula e fazemos isso o tempo todo conforme conhecemos as coisas. A partir do que nós conhecemos, nós chegamos à descoberta do que não conhecemos. Este processo é inerente à nossa própria estrutura psíquica de conhecer. Então, o exemplo que eu sempre uso em aula, vocês estão acostumados com ele. Uma criança, por exemplo, antes ainda de ter o seu intelecto desenvolvido, ela aprende experiencialmente. Ela identifica o cheiro da mãe, a voz da mãe, o peito da mãe. Ela não sabe conceituar o que é mãe, mas ela conhecendo aquele cheiro, aquela voz, aquele calor, ela aprende que ela é aquela mãe, que aquela é a sua mãe. Quando aprende que aquela é a sua mãe, imediatamente ela sabe que todo o resto é não mãe. Depois, conforme o seu intelecto
vai sendo desenvolvida ao longo da primeira infância, segunda infância, e desenvolvendo a sua estrutura psíquica, o que acontece? Ela vai relacionando, né? O que é minha mãe, o que devo de obediência a ela, de correspondência, de amor, de afeto. Então, do que nós conhecemos, gradativamente, nós chegamos ao que não conhecemos. Esse é o nosso processo de aprendizagem, também chamado, na metafísica, já que o nosso curso tem sempre uma perspectiva metafísica, de analogia, né? Voltando aqui para o que nós acabamos de ler, o que disse é o seguinte: nada mais do que acabei de explicar. O raciocínio consiste nesse processo de, a partir do que nós conhecemos, chegar ao que nós conhecemos. Agora, existe duas formas de conhecermos: o raciocínio dedutivo e o indutivo. Nós veremos alguns exemplos, a grosso modo dizendo o que vou explicar daqui a pouco. No raciocínio dedutivo, nós partimos de verdades que conhecemos universalmente para o conhecimento de casos particulares. Nesse caso, o conhecido é o universal. E o desconhecido, que concluiremos no processo de raciocínio, é um caso particular. Então, a dedução vai de um universal para um particular. E a indução é exatamente o contrário. Nós conhecemos coisas singulares e particulares para chegar a conclusões que não conhecíamos antes do raciocínio, para uma conclusão que seja universal. É o que nós vamos acompanhar agora nos exemplos. O raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo é um movimento de pensamento que vai de uma verdade universal a uma verdade menos universal ou até singular. Por exemplo, nós sabemos como verdade universal que tudo o que é espiritual é incorruptível. Por quê? Porque o que é espiritual não possui matéria. Então, se não possui matéria, não perece. Vamos à segunda premissa. Ora, a alma humana é espiritual. Logo, a alma humana é incorruptível. A alma humana incorruptível é uma verdade menos geral do que enuncia tudo o que é espiritual e incorruptível. Nós podemos observar que fizemos exatamente esse processo. De uma verdade universal, sabida, tudo o que é espiritual e incorruptível, nós chegamos a uma conclusão singular, que a alma humana é também incorruptível porque é espiritual. Mas basta observar o processo de raciocínio retilíneo. Repetindo, tudo o que é espiritual é incorruptível. Ora, a alma humana é espiritual, logo a alma humana é incorruptível. A expressão verbal deste raciocínio chama-se silogismo. Nós acabamos de deparar com alguns silogismos. E o raciocínio indutivo? É o contrário, né? De verdades singulares, chegamos a conclusões universais, como vamos acompanhar agora. O raciocínio indutivo é um movimento de pensamento que vai de uma ou várias verdades singulares a uma verdade universal. Sua forma geral é mais ou menos a seguinte. Por exemplo, o calor dilata o ferro, dilata também o cobre, o bronze, o aço. Logo, o calor dilata todos os metais. O que nós observamos aí? A partir de observações singulares, o calor dilata o cobre, o aço, o bronze, todos esses são metais. Logo, podemos concluir uma verdade universal, que o calor dilata todos os metais. Esse é um exemplo de raciocínio indutivo, que depois vamos estudar mais aprofundadamente. Por enquanto, o que é importante e o que eu quero que vocês guardem? O que é um silogismo? Apenas o processo de ir de um desconhecido a um conhecido, a um novo conhecimento. Muito bem, vamos seguindo com o nosso conteúdo dos slides. Agora vamos a algumas noções gerais do silogismo. Podemos acompanhar no slide. Noções gerais. A natureza do silogismo. O silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, tira-se um consequente que une esses dois termos entre si.
Nossa, que parece difícil, né? Quanta palavra esquisita aqui. A gente já sabe isso. Isso já é algo familiar para a gente. O que é um antecedente que une dois termos? O antecedente é nada mais, nada menos que uma proposição, que no silogismo vamos chamar de premissa. E o que é uma proposição, senão uma relação entre dois termos? O termo sujeito e o termo predicado ligados por um verbo, né? Nada mais, já sabemos isso e fizemos muitos exercícios e todos puderam acompanhar também, apenas indo aqui de uma forma técnica. Então, no silogismo, nada mais é, repetindo agora, podemos acompanhar agora entendendo o que está escrito. O silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente que une dois termos, ou seja, de uma proposição, tira-se um consequente que nós vamos chamar de conclusão. A composição do silogismo. Agora nós vamos chegar à parte mais importante da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a estruturar um silogismo, né? Nós vamos olhar tecnicamente o silogismo, para depois aprendermos a classificá-lo. Então, essa parte é muito importante, peço que você me acompanhe com atenção. Se não entender, volta de novo e até compreender. Qualquer dúvida, como sabem, estou à disposição também pelo WhatsApp ou pelos e-mails. Agora, muita atenção aqui. Voltemos. Todo silogismo regular se compõe, então, de 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão, nas quais 3 termos são comparados 2 a 2. Estes termos são, muito importante, presta atenção agora. Primeiro, podemos acompanhar, termo maior. Ele é chamado assim porque ele tem maior extensão. Estão lembrados o que é a extensão de um termo? A extensão de um termo é o que ele compreende. Então, o termo maior é aquele que vai ter maior extensão. Como nós vimos lá no começo do curso, eu disse que paulatinamente tudo que nós aprendemos naquela época iríamos usar no futuro. Agora, usamos aqui no silogismo. O termo menor. Termo menor é assim chamado porque é o que tem menor extensão. Então, o termo maior vai ser sempre representado nessa parte do nosso curso com um T maiúsculo. E o termo menor com T minúsculo. Mas existe um terceiro termo muito importante, que é o termo médio. É assim chamado porque ele é o intermediário entre o termo maior e o menor. Veremos muitos exemplos. As 2 primeiras proposições que compõem coletivamente o antecedente se chamam premissas. Também já falei isso bastante. E a terceira, conclusão. Até aqui, tudo claro. Das 2 premissas, a que contém o termo maior se chama premissa maior. E a que contém o termo menor se chamará premissa menor. Quando nós vimos os exemplos anteriores silogismos, nós chamamos simplesmente premissa 1 e premissa 2. Agora que nós estamos aprendendo a classificar tecnicamente, vamos aprender ao dar o nome correto. A premissa maior será aquela que contém o termo maior, ou seja, o termo com maior extensão. A premissa menor, a que contiver o termo com menor extensão. Em ambas haverá um termo médio. Parece difícil? Agora vai ficar muito fácil. Vamos ao próximo slide. Antes ainda do exemplo técnico, né? A forma do silogismo. Para compreender a natureza do silogismo tal como o definimos, suponhamos que procurássemos a relação que existe entre a caridade e a amabilidade, estabelecendo esta relação não empiricamente, mas logicamente, ou seja, intelectualmente. Isto é, sob princípios necessários. Para conhecer esta relação, a sua razão de ser, iremos comparar sucessivamente a caridade à virtude e a amabilidade à virtude. Calma que isso fica muito fácil daqui a pouco. Porque sabemos que a caridade é uma virtude e que a virtude é amável. Podemos concluir dessa comparação que a caridade, sendo uma virtude, é necessariamente amável. Quer dizer que deduzimos da identidade lógica da amabilidade e da caridade a virtude. A identidade da amabilidade e da caridade
é a mesma coisa. A ideia de virtude nos serviu, então, de termo médio, de onde vai se seguir o seguinte silogismo, e agora, sim, tudo vai ficar fácil, prometo para vocês. Vamos ao próximo slide. Aqui está o coração da aula de hoje, ok? Tudo que eu acabei de explicar no slide anterior se transforma assim. A virtude é amável. Ora, a caridade é uma virtude. Logo, a caridade é amável. Vamos analisar tecnicamente? A virtude aparece aí nas duas premissas, correto? Ela está aí didaticamente para vocês em verde. A virtude, então, será o termo médio. Por que termo médio? O termo médio é o intermediário entre o termo maior e o termo menor. Amável é o termo maior. E por que é o termo maior? Existem muito mais coisas amáveis do que a caridade, que é uma única coisa, nesse caso. Então, uma pessoa é amável, né? Um animal é amável, a virtude é amável. Então, a extensão do amável é muito maior do que da caridade. Voltemos para o slide. Então, a caridade, que está aí em vermelho, será o termo menor. E amável, que está aí em marrom, né? Era para ser um amarelo, ficou um marrom escuro, o termo maior. Então, anteriormente, a gente chamou de premissa 1 e premissa 2. Agora, muito fácil. A virtude amável, que contém o termo maior, vai se chamar premissa maior. Ora, a caridade é uma virtude, vai se chamar premissa menor, porque contém aí o termo caridade, que é o termo menor. E a última proposição será a conclusão. Logo, a caridade é amável. Vamos ler de uma vez só e ver como esse processo dá na nossa mente. A virtude é amável. Ora, a caridade é uma virtude. Logo, a caridade é amável. Qual o processo que desencadeamos ali? E que vamos fazer exercícios para aprender o conteúdo de hoje. Importante por enquanto para nós é saber o quê? Que todo silogismo é composto de duas premissas e uma conclusão. A premissa maior é a que contém o termo maior. A premissa menor, a que contém o termo menor. E a conclusão é a relação entre ambas. Pode-se imediatamente deduzir da forma silogismo que o termo médio deve encontrar-se nas duas premissas, em relação numa maior com um termo maior, noutra menor com um termo menor. E que ele, o termo médio, não deve jamais encontrar-se na conclusão. O que é importante notar? Na conclusão, nunca aparece o termo médio. E por quê, padre? Porque o termo médio é que forma propriamente o silogismo. Então, ele se dá na relação entre as duas primeiras proposições. A conclusão é um processo lógico. Vai aparecer ali sempre o termo menor e o termo maior, né? A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. Pode ser que em uma proposição o termo menor venha na primeira premissa, o termo maior venha na primeira premissa. Então, isso não é importante. Importante, por enquanto, para nós, é saber identificar qual é o termo médio. Muito fácil. O termo médio vai ser sempre aquele que aparece nas duas premissas e nunca na conclusão. E o termo maior e o termo menor, vamos utilizar o que aprendemos na primeira parte do curso. Voltemos aí para o slide. Termo médio, a virtude. Podem observar que aparece aí nas duas primeiras premissas. Acompanha isso, esse slide. Então, a virtude que está em verde está aparecendo aí, tanto na primeira premissa quanto na segunda. E na conclusão, não aparece o termo médio. Aparece somente termo menor e termo maior. Agora sim, vamos ao último slide da nossa aula de hoje. Alguns princípios do silogismo. Aqui, curiosidades para saber. Esses princípios decorrem da natureza própria do silogismo.
O primeiro é tomado do ponto de vista da compreensão, isto é, da consideração do conteúdo das ideias presentes no silogismo. O segundo é tomado do ponto de vista da extensão, isto é, da consideração das classes ou dos indivíduos aos quais se aplicam as ideias presentes no silogismo. Estes dois pontos de vista são, de resto, rigorosamente correlativos. Palavras técnicas, né? Parece difícil, mas na verdade isso aqui é muito fácil e a gente faz isso o tempo todo automaticamente. Não se preocupem com isso, essa parte é bem fácil. Princípio da compreensão. Duas coisas idênticas a uma terceira são idênticas entre si. Duas coisas das quais uma é idêntica e a outra não é idêntica, a uma terceira não são idênticas entre si. Isso bastante tranquilo também. Para quem já estudou metafísica, muito tranquilo. Para quem não estudou, vai ficando cada vez mais tranquilo. Isso aqui nada mais é do que o princípio de não contradição, o princípio de identidade e o princípio do terceiro excluído. Não se preocupem com isso muito agora, se vocês não estudaram metafísica, mas vou dizer aqui como noção geral para quando estudarem lá no curso de metafísica, ou os que já estudaram, recordar. O que é o princípio de não contradição? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Então, se algo é branco, não pode ser preto ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Mas se você tivesse na mão uma folha, que de um lado é branca e de um lado é preta, você vai dizer, mas ela é branca e preta ao mesmo tempo. Não. Ao mesmo tempo não, e nem sobre o mesmo aspecto. Por quê? Se eu olho no aspecto branco, ela é branca. Se eu olho no aspecto preto, ela é preta. Princípio de não contradição. O que é o princípio de identidade? Uma coisa só é idêntica a si mesma. Então, nada vai ser idêntico a não ser consigo mesmo. E o princípio do terceiro excluído? Entre duas coisas diferentes não existe um intermediário. Nada mais é do que isso. São apenas curiosidades que fazem parte deste capítulo, para quem acompanha também e quer aprofundar pelo livro do Maritain. Voltemos para o slide. Princípio da extensão. Tudo o que é afirmado universalmente de um sujeito é afirmado de tudo que é contido neste sujeito. Se se afirma universalmente que a virtude é amável, afirma-se pelo mesmo fato que cada uma ou todas as virtudes são amáveis. O mesmo vale para o contrário. Tudo que se nega universalmente de um sujeito é negado de tudo que está contido nesse sujeito. Então, se se nega universalmente que o homem é imortal, a negação se aplica necessariamente a cada um dos homens. Então, o que está dizendo aqui é algo muito simples. Se eu digo, por exemplo, que toda virtude é amável, significa que isso se aplica a tudo aquilo que é virtude. Então, a caridade é uma virtude? Sim, então é amável. A bondade é uma virtude? Sim, então é amável. A esperança é uma virtude? Sim, então é amável. Então, o que se afirma de um sujeito e a sua extensão se aplica a todas as suas conclusões e o mesmo para o que se nega. Agora, eu quero voltar no slide anterior. Esse aí. Este modelo, tá, que está aí, né, o termo médio em verde, o termo maior em marrom ou amarelo escuro e caridade em vermelho, é o modelo que nós vamos seguir na lista de exercícios que eu vou acompanhar, que eu vou enviar para vocês para fazermos exercícios. Então, na lista de exercícios que eu enviar para vocês, eu vou dar o exemplo do que eu quero. Mas não vamos fazer nada mais do que acabamos de ver aqui, neste exemplo. Nós vamos identificar, em cada silogismo que for enviado, qual é o termo médio, qual é o termo maior e qual é o termo menor. Passo a lista de exercício, vocês fazem o exercício e eu mando a correção. Mas, quando você faz o exercício, você não olha a resposta, né? Você tenta absorver o conteúdo, pode acompanhar pelos slides. Depois que fizer, compara a resposta. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp ou por e-mail. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Peço
Desculpa se alguma coisa não ficou tão clara, é a primeira vez na vida que faço uma videoaula, mas pouco a pouco, e esperamos que seja por pouco tempo, porque esperamos que este tempo de tribulação e pandemia passe rápido, nós podemos estar juntos novamente na sala de aula. Que Deus abençoe todos vocês e mãos à obra, bom trabalho a todos. Deus abençoe.